Há um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que o amor de Deus, que a graça do Senhor possa envolver você como pessoa, como família, que você possa receber a paz do Senhor nessa hora e que durante essa palavra você possa ser curado, restaurado, porque a palavra de Deus ela vem para nos curar, para nos mudar de lugar. E hoje eu quero falar sobre a importância da autoridade paternal, da autoridade do pai no seu lar. Eu quero trazer um texto que está lá em Números, capítulo 17, do versículo 1 ao 10, onde Deus, ele fala a Moisés o seguinte, eu vou ler para você. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreve o nome de cada um sobre a sua vara. O nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da revelação, perante o testemunho, onde venho a vós. Então brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe varas, cada príncipe uma segundo as casas de seus pais, 12 varas, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, no dia seguinte que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzindo gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles olharam e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes, para que possas fazer acabar as suas murmurações contra mim, a fim de que não morram. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que os filhos de Israel, o povo de Deus, eles foram tomados por um espírito de rebeldia, um espírito maligno e persistente. E no capítulo anterior, Coré, Datã e Abirão encheram-se de presunção e se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação. E Deus se ira quando existe rebeldia. A Bíblia diz, apartai-vos do meio desta congregação, Deus falou, eu consumirei como num momento, Deus falou no capítulo anterior. E em Romanos, eu vou ler para você, capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz o seguinte, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Nós vemos que nesse caso que nós lemos dos filhos de Israel, Coré queria tirar o lugar de Arão, que era da tribo de Levi. Todos tinham sido escolhidos para ministrar ao Senhor, mas eles não estavam satisfeitos em serem apenas levitas. Moisés tentava lhes dizer que ser um levita já era um grande privilégio, uma grande honra conferida pelo Senhor. Mas aqueles homens estavam invejando os levitas, que tinham sido nomeados por ordem do sacerdote superior. Levitas eram pessoas separadas para o serviço do santuário, servir ao Senhor. Naquele tempo tinha o sumo sacerdote, tinha o sacerdote comum e os levitas.
todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Os filhos de Arão eram separados para serem sacerdotes, eram superiores aos levitas. A rebeldia estava incontrolável. E como nós vemos rebeldia hoje nas famílias, nas pessoas, como as pessoas hoje não estão mais respeitando as autoridades. Deus, ele teria que intervir com algo sobrenatural naquele caso. E neste capítulo, Moisés fornece um sinal miraculoso, o da vara de Arão, que floresceu para demonstrar que a tribo de Levi tinha direito ao sacerdócio. Deus mostrava agora a todo o povo de Israel que era Arão quem retinha essa autoridade. E quando Moisés recebe a vara, uma para cada casa paterna, como nós lemos, para cada chefe de tribo, um significado muito especial acompanhava aquele ato. Aquela vara era como uma bandeira e naquele momento ela simbolizava a própria tribo e o líder que a recebia. Entendia que ele era responsável por todo o futuro da sua tribo. Ele a faria vencedora se fosse um bom líder, ou caso contrário, também seria dele a responsabilidade. E na tenda da congregação, no lugar santo, diante da terceira cortina que formava a porta que separava o lugar santo do santo dos santos, o lugar da presença de Deus, era ali que estava o testemunho, ou seja, a arca da aliança. E naquele lugar era que era manifestada a presença do Senhor. Lugar de orientação, onde eles recebiam orientação, lugar da comunicação com Deus, da comunhão e da autoridade. A presença do Senhor é que realizaria o milagre para que a vara de Arão florescesse, o que serviria de indicação de qual tribo for escolhida para ser a casta sacerdotal. E a confirmação do milagre se daria se a vara florescesse, e seria através da obediência. A obediência nos leva a sermos confirmados pelo Senhor, nossa autoridade ser confirmada pelo Senhor. As varas foram recebidas e colocadas diante do Senhor. Somente Deus poderia confirmar tamanho milagre. E durante a noite, o Senhor veio e trouxe vida a uma vara morta. A vara floresce e produz amêndoa. E o milagre foi completo e muito poderoso. Não restava dúvida, a vara de Arão tinha sofrido a transformação. E as demais permaneceram mortas. O sinal foi muito poderoso. As amêndoas eram maduras e perfeitas. As varas mortas, elas são devolvidas. E cada príncipe trouxe a sua respectiva vara. E todas elas continuavam secas e mortas. A confirmação da autoridade de Deus sobre aquela vara que passou a noite ali na presença do Senhor, sobre quem realmente Deus iria confirmar a sua autoridade. E a evidência estava diante dos olhos de todos aqueles que viram a vara que floresceu. Cada homem podia identificar a sua vara, não havia nenhum truque, todas elas tinham estado diante do Senhor e o Senhor tinha passado por ali. Ele poderia ter feito florescer qualquer uma delas, mas nenhuma vara tinha sido confirmada, a não ser a vara de Arão, cuja autoridade fora assim confirmada. A vara florescida iria ficar de testemunho. E nós temos que entender que a verdadeira autoridade vai para a posteridade, sendo refletida na geração futura. Aqui nós vamos trazer para a nossa realidade tudo o que nós falamos. A importante posição do pai, do líder da casa como a figura principal na autoridade em seu lar. Não estamos tratando um pequeno caso de indisciplina, mas a formação de uma descendência no lar. O pai é o sacerdote que vai manter segura em suas mãos a vara, ou seja, a autoridade sobre a tribo. Cabe ao pai administrar essa função. E no futuro, ao ver os seus filhos gerando outros filhos, ele vai descobrir que a sua vara floresceu ou secou. Vara é um sinal de autoridade e de responsabilidade. Sempre que a Bíblia fala em vara, nós ficamos imaginando que seja um pedacinho de galho, com no máximo uns 50 centímetros, com um pouco mais, mas na realidade se trata de um bordão de pastor, forte e resistente, que não se quebra facilmente, algo de longa duração. A autoridade que o chefe do lar
vai exercer sobre a sua família também não pode se quebrar facilmente diante de tantas adversidades. A vara que Moisés levava, Deus disse: toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer sinal. Quando Moisés ele tirou o povo do Egito, ele foi por aquele deserto, Deus deu uma vara para ele. E essa vara ia junto com ele fazendo sinais. E ela tornou conhecida do povo a sua autoridade, concedida por Deus. Deus disse Moisés, Moisés levava a vara de Deus. E com esta vara, muitos milagres foram realizados. Moisés tinha uma vara na mão para que com autoridade pudesse conduzir aquele povo rebelde pelo deserto. Era um objeto sem vida, mas que no momento certo se enchia de poder diretamente de Deus. Nós temos a vara de Arão em nossas mãos, pois ela simboliza o próprio Cristo que ressuscitou, o sumo sacerdote eterno, com vida, com flores, com frutos. Temos o poder através desse nome, o nome de Jesus. O nosso símbolo de autoridade não é uma vara seca, mas viva, florescida. É o nome de Jesus. Nosso exemplo de disciplina não é um autoritarismo da lei, mas a autoridade com amor que nos foi passada por Jesus. Como exercer a autoridade? Como pai, você pode estar assistindo esse programa e perguntar: mas como eu, como pai, vou exercer a autoridade diante de tanta rebeldia, diante de filhos rebeldes, diante de uma geração rebelde? Como ser reconhecido como pai? Eu quero trazer uma citação onde Jesus diz assim: o Pai me enviou. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus reconhecia que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazendo. O Pai lhe mostra tudo o que faz. Jesus está dizendo: eu sou a materialização da vontade do meu Pai. Tudo que eu fiz, as obras que eu fiz, vocês verão a presença do Pai Celestial. Tudo que eu faço é um reflexo de quem Deus é. Mas aquele que crer em mim, Jesus diz, fará as mesmas obras que eu faço, pois eu vou para o Pai. Hoje é o tempo, você que é líder do lar, você que é um pai de família, é tempo realmente de você buscar essa autoridade, esse bordão de pastor, esse cajado de pastor, para que você possa pastorear a tua família, buscar que isso floresça, que dê muitos frutos diante da presença de Deus. Hoje nós vemos tantos homens que não buscam a Deus, tantos chefes de família que fazem as obras com a sua própria mão, com a sua própria força, pela sua própria vontade. Jesus nos ensinou o caminho e hoje nós temos uma vara que pode florescer, essa autoridade que nós temos no nome de Jesus, mas da mesma forma como Jesus falou que ele não podia fazer nada por si mesmo, mas que ele só podia fazer aquele que ele via o Pai fazendo. Da mesma forma, você que é homem, você que é líder de família, você que talvez seja uma mulher que esteja liderando uma família, em nome de Jesus, busque a Deus, vá para a presença de Deus para que a tua autoridade floresça, para que a tua autoridade seja confirmada diante dos teus filhos, talvez diante daqueles que estão rebeldes, que fugiram para as drogas ou estão fora de casa. Eu quero te dizer que é Deus que vai confirmar este milagre, como o da vara de Arão. Só pode ser feito por Deus. O milagre na tua vida só pode ser realizado por Deus. O milagre na minha vida como líder só pode ser realizado por Deus. E por isso precisamos buscar tanto ao Senhor, precisamos ler tanto a palavra, precisamos amar tanto essa palavra e fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. Eu quero orar com você, encorajando você a se prostrar diante do Senhor, a ler a Bíblia, a estar conosco nos nossos cultos, como temos convidado em todos os programas, a ouvir a palavra e cumprir a palavra. Só assim a tua autoridade vai florescer. Convido você a fechar os teus olhos agora e estar rendido diante do Senhor, na tenda da congregação, na presença do Senhor, e o Espírito Santo já está aí para te fortalecer, para te levantar desse estado de prostração, onde você tem renunciado esse lugar que Deus deu para você, lugar de pai, lugar de mãe. Deus vai confirmar, mas você tem que buscá-lo. Vamos fazer uma oração agora? Deus, eu te peço em nome de Jesus, tantos pais, tantas famílias estão sem a autoridade do Senhor,
Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, confirma esses pais como autoridade. Faz florescer a sua autoridade. Deus, em nome de Jesus, desperta essa família, Deus, para estar respeitando as autoridades. Pai, que esses filhos possam ver Deus nas próximas gerações, ó Deus, verem Deus em suas vidas, que eles possam florescer, que eles possam se multiplicar, que essa família possa ser abençoada. Ó Deus amado, que esse pai, essa mãe, eles possam florescer na tua autoridade. Eu oro, Senhor, abençoando essas famílias, clamando por cura, por restauração, que essa família, Senhor, seja restaurada, Deus. Que os filhos que estão rebeldes, Senhor, passem a ser submissos, Pai. Deus, que essa família entre num processo de restauração. Eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Florescer no lar. Isso é de suma importância para que nós estejamos deixando um legado para as próximas gerações. Venha saber mais sobre essa poderosa palavra de Deus e outros assuntos através das nossas celebrações. Vai estar passando na tua tela nosso endereço, horário dos nossos cultos. Siga-nos também através das redes sociais. Que hoje você como homem, você como mulher, que você possa realmente buscar a palavra do Senhor e florescer na tua casa. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe